Eu entendo quando eu estudo ou quando eu tô assistindo uma aula, mas quando eu vou explicar não sai nada direito. Sai tudo errado, eu não consigo achar as palavras, eu não consigo conectar direito. Você já ouviu isso? Eu já ouvi muito, já pensei isso também. E achava estranho, e as pessoas acham estranho, né? Ah, como assim? Na hora tava tudo tão claro pra mim. Na hora que eu tava estudando, eu tava assistindo a aula, eu falei, nossa, é isso mesmo, entendi. Tá muito, muito, muito claro, muito, muito organizado, parecia. E aí a pessoa vai explicar, né? Assistiu uma aula, né? Você tá lá nos primeiros períodos da universidade, assistiu uma aula, falou, tô sabendo. Aí você vai explicar, vai apresentar um trabalho, vai falar qualquer coisa, explicar para um colega. Aí você se enrola. Você pode achar estranho, né? Assim, tem muitos motivos pelos quais é assim mesmo, é normal. Por quê? Tem vários fatores envolvidos. Um deles, os processos são diferentes. Então, o processo de você assistir uma aula e pensar sobre aquilo é diferente. É um pouco diferente de você ler um texto e pensar. Pensa só no exemplo. Quando você está assistindo a aula, você está no ritmo do professor. Aula presencial, por exemplo. Você não pode parar. Então, a velocidade com que você tem que pensar, o tempo para você pensar é menor. Quando você está lendo, você tem mais tempo. Você pode parar, voltar, reler, pensar, ver que é um pouco diferente. E falar sobre algo é um processo bem diferente de ouvir. Por mais que sejam as mesmas palavras, a gente não recupera a memória, a gente tem muita dificuldade de recuperar a memória exatamente como ela entrou. É um processo diferente, o consumo e a produção. Então não é assim, eu consumi algo, vai sair exatamente aquele algo. Não vai. Eu vou consumir algo, vou processar aquela informação de um monte de jeitos, e eles vão variar muito em função de N fatores, e vai ter, vai ter uma saída. Vai ter uma entrada de informação e uma saída. Em ciências cognitivas se usa muito input e output. É como a informação entra e como ela sai. E no meio existe um processamento e um monte de coisa envolvida. Uma dessas coisas que estão envolvidas, o quanto você sabe de informação. Então, por exemplo, a produção depende, a produção verbal mesmo, por exemplo, estou falando, depende de acessibilidade da memória e uma certa velocidade de acesso a essa memória. É como se a minha memória fosse uma caixa, né? Eu guardei lá no quartinho de despejo da casa. Aí eu tenho essa memória, tá lá. Aí eu vou lá buscar, eu falo, pera aí que eu vou buscar minha informação. Você pegou a caixa e trouxe sua memória. E, por exemplo, quando você está condicionado, acompanha a analogia aí. Você está condicionado, você pode ir correndo, eu sei que tá lá. Pega, volta, rapidinho. Mas, por exemplo, se você colocou a caixa lá, alguém tirou aquela caixa de lá, botou em outro lugar. Quando você for procurar, você vai ficar todo atrapalhado. Fala, onde que tava mesmo? Não sei. A memória é pouco assim também. Por quê? Não é porque entrou na sua cabeça que vai ficar. Não é mesmo. Memória não é gravador. Eu já falei isso um monte de vezes. Não é um gravador. Não é tipo um artigo. Não é computador. Nesse sentido, nossa mente é muito diferente do computador. Não é um arquivo que você salva na pasta, ele vai estar lá. Porque o seu cérebro vai trabalhar essa informação de várias formas diferentes. Vai estocar ela de forma diferente, tornar ela acessível de forma diferente. Entende? Então, quer dizer, você tem esse processo, essa analogia da memória. Quando essa informação não está bem acessível, ela não vai ser facilmente. Não vai estar prontamente disponível para você quando você quiser usá-la. Se alguém tirou a caixa de lá, o cérebro mesmo que fez, ele botou em outro lugar, misturou ela com outras coisas, sumiu com ela, esquecimento é normal. Alguém pode ter jogado sua caixa fora, o cérebro faz isso o tempo todo. Entende assim, tem vários elementos que influenciam em quando você vai produzir. O que produzir eu tenho que tirar daqui. Né? O consumir eu estou pegando uma informação, ela está vindo e eu estou trabalhando aqui. O produzir então eu pego a informação, é fácil, alguém me dá a caixa, eu guardo lá. Pronto. Fala, ok, eu sei onde está a caixa. Na hora de produzir onde que eu deixei a caixa mesmo? Né? Alguém tirou do lugar, cadê minha caixa? Transformou a caixa em outra coisa. A caixa sumiu. Entende? São muitas coisas envolvidas nisso. E eu tô, assim, usando a analogia para facilitar um pouco o processo de... explicar o processo de processar informações. Porque, por exemplo, se você recebe... você recebeu uma caixa, colocou lá, ela sumiu. Essa é uma memória fraca. Se você recebe uma caixa hoje, guarda lá.
Ok. Amanhã você recebe a caixa também. Guarda lá. Ok. Amanhã recebe. Guarda lá. Essa memória fica mais acessível pela repetição. Então, esse caminho que você faz fica mais fácil. Não vou misturar outra analogia, eu pensei para não complicar. Mas então a repetição torna essa memória facilmente acessível. E o que acontece? Quando você está se deparando com uma informação muito nova, você pode entender muito bem, porque entender é um processo mais simples, nesse sentido, né? Que é, tá chegando informação e eu tô encaixando ali com a ajuda de alguém. A pessoa tá me dando uma aula, eu tô entendendo. Ah, beleza, ela vai te ajudando ali sem encaixar. Agora, quando você mesmo vai fazer, você tem que achar a caixa, você tem que lembrar como que você bota uma caixa em cima da outra. Virou zona. Depende de como você está acostumado com aquela informação. Quando você domina aquela caixa ali. Então, por exemplo, se é uma informação muito nova, vai ser muito mais difícil para você ter ela prontamente acessível. Se é uma informação que você já repetiu muitas vezes, você já guardou, e tem várias formas de envolver isso. Por exemplo, você deu sentido para essa informação, você revisou, você elaborou aquilo de várias formas, você perguntou, criou uma questão para aquela informação, você conectou, criou vários caminhos para aquela informação e tem um monte de técnicas para você melhorar isso, você tem mais acessibilidade, porque ela tem vários caminhos conectados. É como se assim, a caixa estivesse no quartinho, mas tem vários lugares que estão conectados ao quartinho, você pode chegar lá de um monte de jeito. Não sei se a analogia está piorando a situação. Mas de um modo geral, quando você vai falar, tem toda essa questão da informação mesmo, de como o seu cérebro processa, que não é como o computador guarda, não é assim, é diferente. Aí tem a questão que as pessoas costumam pensar mais, é porque eu tô ansioso, é porque eu não tô conseguindo falar porque eu tô ansioso, ou não tô conseguindo falar porque, sei lá. Faz diferença. Então, a ansiedade também atrapalha, ela ocupa a sua memória de trabalho, que é limitada, com outras coisas, começa a vir pensamentos ocupando ali que não tem a ver com a informação que você quer. Outros fatores envolvidos. A capacidade de você falar, a habilidade geral, a habilidade verbal em geral afeta. Então, quando você tem a habilidade mais desenvolvida, você consegue ter mais habilidade, eu já falei, ter mais, ser mais capaz de manipular as informações de forma melhor. Então, mesmo se você não acha a caixinha, às vezes você consegue dar uma procurada melhor, ou achar outra coisa que talvez encaixe. E você, por exemplo, você sabendo que desempenha bem o falar, você diminui a ansiedade também. Você fala, não é um fim do mundo se eu não conseguir informação. Né? Você pode enrolar, muito professor faz isso, não responde a questão direito. Pode falar, não sei, vou estudar melhor, ou não lembro. Isso não te atrapalha, não te deixa ansioso. Então envolve sim, né, a sua capacidade de se expressar e você trabalhar com ela ajuda. Então você trabalhar, por exemplo, falar em público ajuda quando você tiver que apresentar alguma coisa nisso. Trabalhar diminuir sua ansiedade também. Mas tem essa parte toda de a própria aprendizagem, porque entender não é aprender. Você tá na aula, você fala, entendi. Não é aprender. A informação pode simplesmente sumir de sua cabeça, mesmo você ter entendido. Porque aprender é você guardar a informação realmente. No longo prazo, a caixa vai estar lá. Você pode ir lá, que ela vai estar lá. De algum modo, você vai achar ela. Então, isso é aprendizagem real. Eu não vou estender tanto, né? O assunto é legal e tem outros fatores também que interferem nisso. Mas eu queria te ajudar a entender que é normal, tem formas de você melhorar isso, tanto desenvolvendo sua habilidade de falar, de explicar, organizando as ideias melhor. A organização faz parte também, uma boa parte disso. Então tem um monte de vídeos que eu já falei sobre estudos de aprendizagem, um dos mais recentes, viu como a memória está mais acessível, porque ela é mais recente? Um dos mais recentes é sobre organizar estudos. Então eu falo lá como que eu organizo estudos, como que você pode usar, principalmente na faculdade, como eu comentei, mas dá para se adaptar para outras situações de estudo. E tem várias, já publiquei vídeo também como relaxar na hora da prova, diminuir a ansiedade, vai te ajudar também. Várias outras coisas. E tem um curso que tem tudo isso junto, que é o Hackeando a Aprendizagem, a ciência de como estudar melhor. Lá tem como se organizar, como se organizar a informação, trabalhar a informação, técnicas para reter melhor a informação, para você poder ter ela acessível depois, saber como desempenhar a tarefa de falar, de explicar.
E não só entender e ficar nessa de, entendi, tá tudo certo. Não é assim, infelizmente. E lá eu explico um monte de coisa disso. Por que, por exemplo, você só ler ou assistir uma aula não ajuda tanto. E tem outras técnicas muito melhores. Vou deixar o link aí embaixo. Ou você pode entrar no link do site, que é universodapsicologia.com/HAA. Então, hackeando a aprendizagem. HAA. E lá enfim, você entra lá, 7 dias grátis. Pode entrar e ver se realmente você curte. Se não, pode sair e não precisa me dar satisfação, sem problema. E a gente vai trocando ideia aqui ou lá dentro. Se você aparecer lá. E é isso. Abraço.